Bem-vindos de volta. Oi, Tirma. Oi, Cleusa. Buenas. Oi, Teca. Oi, Letícia. Nani. Cafezinho nada, cerveja preta. Estão servidos? Salve. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Eduardo. Agora é para valer. Está Tudo funcionando bem. bom? Está funcionando bem. Está indo bem por enquanto. Isso. Para a gente Eu começar, estava eu tava muito nervoso com esse negócio, porque pronto, aqui, está de volta. Eu estou travado? Nada? Não, é o que eu estava dizendo, que eu estava meio nervoso com esse negócio de live, não por causa do nosso bate-papo, que é muito bom, mas por causa da tecnologia envolvida. E você vê que tem razão, porque essa droga trava, destrava, entra, não entra. Ai, meu Deus. você como psicanalista, É o que temos para hoje. É o que temos para hoje. Nada de interpretar, não. bom, Nada de interpretar. então tá bom. Bom, tem gente. Mas está muito ruim. Você está me ouvindo? Está tra... Está tá muito ruim. travando tudo. Né? Eu estou te ouvindo, Está mas travando. meio Peraí, precário. deixa eu fazer uma coisa aqui. Não sei não. Vamos ver se ficando mais perto aqui. Melhorou? Melhorou ou não? Ixi. Que tal agora? Está entrando bem? Mas não tá. Não. Vamos fazer uma coisa. Vamos começar de novo e ver Ok, se agora vai. ok. Pode ser? Tá, porque eu Vamos tentar, acho que, vamos tentar. Só um acho que o instante. sinal melhorou dessa vez agora. Melhorou agora? Não, mas a Tima disse que está sem som ainda. E que você caiu. Mas eu estou de volta. Cadê? Eu também estou te vendo aqui. Se você está me vendo, Chico porque sumiu. outras pessoas não estariam. Eu estou te vendo. A Tima também você sumiu. Voltou. Eu já Bom, você vi. que sabe, podemos continuar. Não, é porque eu já vi que tem um delay entre o que a gente fala e que as pessoas de fora percebem. Isso daí eu já entendi. Beleza. Bom, de qualquer forma, essa live vai ficar gravada no Instagram. Então, quem não conseguiu ver agora tudo, consegue ver lá. Né? Voltou agora. Não, te apresentei aqui, você é autor de vários livros e dois que eu não tenho aqui, que são Natureza Humana Existe e Como Manda na Gente, e o
Onde foi que eu acertei? O que costuma funcionar na educação dos filhos. É um título excelente. E você não tem, Eduardo, você não tem o livro que eu escrevi com o Carlos Susequinde, que é O Autor Mente Muito. Não tem, mas eu vou falar dele. Eu vou falar dele. Eu anotei aqui, eu li a respeito, eu vou falar dele. Legal, legal. Ele está na minha listinha de perguntas para você aqui. Afinal das agora contas, com a câmera trêmula, porque... Afinal das contas, se isso daí é uma conversa sobre psicanálise e literatura, a única coisa mais perto de literatura que eu fiz foi o livro com o Carlos. Então, ele tem que estar presente mesmo. Tem. Então, a gente podia começar por ele. Ótimo. Você fez um livro em que o seu personagem tem um nome de Francisco Daut, e no final ele acaba morando numa vila do Cosme Velho, com 2 filhos adoráveis e tal. Por que essa ficção tão exacerbada assim? Olha, o Carlos... Você podendo escolher tantos destinos para o seu personagem? Não, os 2 personagens principais do livro são um escritor famoso, chamado Carlos Susequinde, e o outro é um pobre estagiário de um hospital psiquiátrico chamado Francisco Daut. Nós 2 temos os nomes, etc. O escritor é rico pra caramba, ele mora na Avenida Atlântica, o apartamento dele tem uma vista tão extraordinária que num dia muito claro desses, depois que a chuva entrega, você consegue ver a África, é tudo de lindo. Então, diz o Carlos que todos os livros deles prévios, ele se confundia com o personagem principal. Ele já não sabia mais distinguir entre o personagem principal e ele. E ele frequentemente contava histórias dele próprio, que não eram dele, e sim dos personagens dos livros dele. Ele diz, o único livro que eu não me confundo com o personagem é esse livro em que o personagem se chama Carlos Susequinde. Digamos, a face é o próprio disfarce, né? Exatamente disso que a gente se aproveitou. A brincadeira com essa coisa múltipla da gente ser diversas pessoas, né? Eu não sou 3 nem 33, eu sou 300 lá do Mário, e a coisa de você criar uma ficção sobre si próprio, isso foi muito divertido. Eu não tenho a menor habilidade. Mas a gente sempre cria, né? Não, mas claro, eu estou de acordo que a coisa mais ficcional que existe é uma autobiografia, tá certo? Mas a intencionalidade de você fazer uma ficção sobre si próprio foi uma coisa muito divertida. E como eu não tenho talento para ficção, assim, literária, e o Carlos tem muita, eu tomei carona nele e aí nós fizemos uma parceria. E como você bem sabe, a parceria de escrever um livro tem sempre o Ben-Hur que rema e tem sempre aquele que bate na caixa e dá o ritmo. Eu era o Ben-Hur. Exatamente. Eu pedi a algumas pessoas que escreveram o nosso livro, lá, o Crônicas, que você tem, para que fizesse algumas perguntas para você. Eu tenho as minhas, mas eu queria te fazer as perguntas que eles fizeram para a gente começar o papo por aí. Até só uma coisa, para as pessoas que estão vendo a gente vai bater um papo de 45 minutos. De repente, se o papo engrenar, a gente dá uma pausa de 5 e retoma, porque com 1 hora cai. Só para não cortar no meio e a gente, de repente, cair sem conseguir salvar e tal. Perfeito. O Elinho Saboia quer saber se você deu alta para ele ou não. Então eu vou explicar. Eu não dou alta para ninguém. Os pacientes tomam alta. Isso daí está sempre na mão dos pacientes. Quem sou eu para dizer você vai embora, tal coisa? Nada disso. Quem diz chega é o paciente. E aí ele tem sempre o direito de dizer chega. Então, se o Elinho está dizendo que está em dúvida, Elinho, querido, está nas suas mãos. Pode pegar. Beleza.
Ele falou alguma coisa sobre que ele não teve alta, ele teve uma recaída, que também dá na mesma. A, a Sônia Zaguito, que é uma jornalista, está morando agora lá nos Estados Unidos, ela fez uma pergunta que tem muito a ver com a pergunta que eu queria fazer para você. Ela perguntou o seguinte: que mecanismo psicológico faz alguém seguir um político ao ponto de adoração e se sobrepor ao bom senso, à realidade e à própria família? Chama-se fé. A fé é uma entrega amorosa ao absurdo. A definição latina da fé era o credo quia absurdum. Eu acredito porque é absurdo. Então, existe... O medo de desamparo é tão poderoso na vida da gente, o medo de desamparo em todas as suas faces, que o segura na mão de Deus é uma fonte de consolo imbatível. E você pode eleger um líder político como se fosse, digamos, um mito, por exemplo, e aí você embarca numa viagem em que você se sente acompanhado, você tem grupos que te apoiam em torno e você se sente vinculado com a divindade. Então, não é uma coisa muito misteriosa, não. A fé é um poderoso mecanismo de alívio, mecanismo de defesa contra a angústia. A Chica da Silva comentou aqui, se não é um medo da realidade, esse se apegar a atribuir esses poderes tão grandes a alguém. Mas aí é que está, depende da leitura da realidade. Depende da leitura da realidade que a gente faz. A gente pode crescer com um tipo de aparelho leitor que vem do nosso aprendizado afetivo, que é um aparelho leitor que vê ameaça em tudo quanto é lado. E aí, então, a tua realidade é uma realidade muito assustadora. Quanto mais realidade assustadora você tiver pela vida, mais necessidade de proteção, mais caro você pagará pela proteção. Você pode pagar para a proteção, inclusive, a abstinência de racionalidade. Você pode fazer aquilo que a gente faz por gosto no cinema, que é o suspension of disbelief. A gente se entrega a um momento de irrealidade prazerosa. E se aparecer um centurião romano usando um relógio, a gente vai ficar desesperado, porque aquilo quebra. E nós estamos jogados de novo à realidade, e numa realidade cruel, que é um diretor de cinema incompetente. Então, você tem mecanismos de negociar, de tal forma que, se você precisar de proteção, muita proteção, você não estará limitado ao suspension of disbelief do cinema. Você estenderá essa suspensão da descrença para a vida como um todo. E você vai aceitar coisas inacreditáveis. Pois é, a minha pergunta, que já foi respondida aqui, era assim: eu tenho visto pessoas negando o palpável, negando o óbvio, mas acreditando piamente em teorias da conspiração absurdas. Né? É como se fosse um foco, né? Ela não tem foco para o que está a um palmo do nariz e tem um foco a uma coisa que está lá em Deus me livre. Bom, mas eu acho isso daí, a crença na teoria da conspiração, eu acho uma das suspensões de descrença mais extraordinárias que há, porque há a suposição de que existem inteligências superiores articulando maquiavelicamente as peças do tabuleiro de xadrez para dominar o mundo. Isso daí é supor que a humanidade é muito mais inteligente do que é. É um wishful thinking danado. Né? Eu acho. Eu ia falar que é pensamento mágico, desgraçado, né? Mas
você fala em alguma coisa aqui, algum trecho do livro, acho que é no... Bom, não vou lembrar aqui agora. Que a gente fica adolescente a vida inteira, né? Em alguns aspectos. Eu acho que isso é uma... Não, isso é um sinal de uma certa infantilização que a gente carrega pela vida, né? Esse delírio. Há né? uma coisa diferente que eu faço distinção entre ser criança e ser infantil. Uma vez eu tinha escrito um artigo sobre alcoolismo, e aí eu recebi um telefonema de um cirurgião que já morreu. E aí ele disse assim, aqui é Cláudio Leite, você sabe quem eu sou? Aí eu disse, bom, eu saber muito bem não sei, eu sei que existe um cirurgião infantil com esse nome. Aí ele fez uma pausa silenciosa e disse, pediátrico. Aí eu tive um ataque. Ele ficou insultado de ser chamado de um cirurgião infantil. Imagina, na mesma hora eu imaginei um cirurgião assim na sala de cirurgia dizendo, enfermeira, cadê o meu bisturi? Dando um paniqueiro. Esse era o cirurgião infantil. Mas então sobre isso, querer ser criança eu quero, eu não quero ser infantil. Isso é outra coisa. Adolescente eu utilizei porque ele é adolescente, do verbo latino adolescere significa crescente. E, assim como adulto significa crescido. Né? E eu não quero fechar, eu não quero virar um adulto. Eu quero estar em crescimento. Uma das encrencas que eu Diga. Não, diga. Eu estou dizendo que uma das encrencas que eu esbarro no consultório, às vezes, é porque a pessoa é crescida, ela é adulta. O que significa o quê? Que ela está cristalizada, a mente dela perdeu a plasticidade infantil. Então, uma vez eu vi uma pessoa descrevendo a mulher, eu disse a sua mulher, o cérebro da sua mulher é um diamante. É um diamante. Ela disse assim, porque uma joia é preciosa? Não, é uma rocha impenetrável. É uma coisa que não mudará jamais com nada. Nada o arranha, nem de leve. Aí está morto. Você falando isso do infantil e do pediátrico, né? Nesse Amor Companheiro, o Pedro Bial cita uma frase do Paulo Francis sobre você, que você é um analista que escreve limpo, né? Que você não se esconde atrás das palavras. Por que essa necessidade do hermetismo, do jargão, digamos, eu até entendo que o ministro do STF precise ter para criar uma situação, mas por que o analista precisa lançar a mão disso? Logo o analista. Pois é. Você sabe que isso daí é uma das coisas que me fizeram repudiar muito analista como modelo. Eu via o analista falando de maneira incompreensível, e o que acontece comigo é que eu vinha da medicina clínica. Na medicina clínica, você tem que ter uma linguagem que é para colega e outra linguagem que é para o paciente. Uma vez eu estava atendendo uma cliente, no tempo que eu era médico clínico, e ela disse, eu estou aqui, doutor, que o senhor é gastroenterologista, porque eu achava que eu estava com inflamação na boca, mas aí eu fui no posto médico, o pessoal disse que não era inflamação na boca, não, que era estomatite. Então é outra coisa. Outra coisa. Aí eu achei mais sério e eu vim aqui. Ora, estomatite traduzido do grego significa inflamação na boca. Então, eu olhei para aquilo e disse, mas que coisa. Como que a pessoa pode enrolar? Olha, não sei se isso aconteceu com você, mas comigo aconteceu uma decepção muito grande quando eu aprendi inglês.
A decepção foi entender a letra das músicas. Até então, a letra das músicas era mágica. When I fall in love, it will be forever. Ai, que coisa linda. Muito bem. Aí eu aprendi inglês. Aí aquela droga dizia que quando eu me apaixonar vai ser para sempre. Ah, não. Ah, pelo amor de Deus. Outra decepção linguística dessas foi a missa, porque passou do rito tridentino, que era em latim, para o rito Vaticano II, que era em português. Ah, caramba! Foi aí que eu deixei de ser católico. Perdeu um dos baratos. O poder encantatório, né, da palavra, o poder de encantamento da palavra. Isso, para mim, em termos de música e religião, está ótimo. Mas em termos de psicanálise, não está ótimo. Não está ótimo porque, do meu ponto de vista, a psicanálise não veio para confundir. Veio para entender. E entender com palavrório obscuro não funciona, como não funcionava em medicina também. Pois é, mas na própria psicanálise, nas traduções, é interessante ver que o Freud não escreveu ego e id, escreveu o eu, o ich e o isso, né? Meu Deus, eu tenho vontade de matar aquele Ernest Jones, desgraçado, que foi o primeiro tradutor do Freud, e para o inglês, sim. E ele era médico. Ele era médico. Então, ele estava aderindo a um conhecimento novo. Um conhecimento novo que provavelmente os médicos iam torcer o nariz para aquele conhecimento. Então, o que ele fez? Ele pegou o alemão corrente, que todo alemão entende, que o Freud falou, escreveu, e o Freud escrevia tão claro que o único prêmio que ele recebeu na vida foi um prêmio literário, que é o prêmio Goethe, e traduziu um monte de coisa. Por exemplo, você sabe o que é parapraxia? Não. Yes, eu peguei você. É ato falho. Verleistung. O Freud tinha escrito Verleistung. E o diabo do Ernest Jones, o que fez? Traduziu para parapraxia. Qual era a intenção? Falar um linguajar metido, que parecesse coisa de médico e que parecesse elevado e superior. É essa coisa que a gente deduz. Ele achou que a tradução para o inglês compreensível ia ser vulgar. Ia ser pobre. Quando ia ser simplesmente transparente. Olha, Lost in Translation, esse é um caso grave de tradutore. Isso foi deliberadamente perdido, né? Não se perdeu, ele foi perdido na tradução, né? Perdido na tradução. Uma pergunta que eu tenho aqui é sobre o seu livro, O Aprendiz do Desejo. É possível aprender o desejo? Não, é possível aprender sobre o desejo. O aprendiz do desejo é como se você tivesse um desejo, que vamos dizer, uma coisa mais prática, desejos mais ligados a quem você é, mas que foram atrapalhados pelo que você devia ser. Então, há um determinado tempo que é como se você tivesse que fazer uma escavação arqueológica para você tirar de cima as camadas geológicas, você vai entendendo qual é, e você vai chegar numa coisa que é mais próxima de quem a pessoa é, que é o seu desejo mais autêntico. O meu exemplo é mais simples e cotidiano, é o exemplo da festa de dança. Festa de dança. Quando eu era jovem, eu ia à festa de dança. E é evidente que eu ia e bebia. Eu ia e bebia. E depois é que eu fui entender que você só atura uma festa de dança se você estiver meio calibrado. Aí eu fui chegando com a idade, disse assim, nós faz tantinho, eu gosto mesmo de festa de dança.
Não gosto. E aí, um livro que você não conhece, que é o Aprendiz de Liberdade, que vem depois do Aprendiz de Desejo. O Aprendiz de Liberdade tem um capítulo cujo título é Oba, não vou. Então, fui descobrindo quais eram as coisas que eu não queria. É isso que eu chamei de método Michelangelo de esculpir. O Michelangelo via o bloco de pedra e dizia: tem um Davi aí dentro, deixa eu ver onde é que ele está. Aí ia tirando as sobras. Ia tirando as sobras e ia aparecendo o Davi. O trabalho de aprendiz do desejo é o trabalho de tirar as sobras. Tá. Tem um capítulo bem interessante num desses seus livros que você fala, que chama-se, acho que o Fodão e o Merda. O Dilema Fodão Merda. Eu acho que é esse o título. Dilema Fodão Merda. O Fodão e o Merda. Fodão Merda. E tem uma pergunta aqui da Kiki, que eu já tenho aqui também, que vou falar em seguida. Já está anotada aqui. Essa é o próximo passo. Eu fiquei pensando, você fala que os americanos têm lá o winner e o loser, né, e que a gente no Brasil, você não conseguiu traduzir o vencedor e o perdedor, que isso não soou. Faz menor sentido. A gente aqui não faz sentido. A gente não perde ou ganha. A gente ou é fodão ou é um merda. Isso. Ou seja, são duas coisas assim, até imensuráveis. Mas, Eduardo, é um nada absoluto. Um parênteses, em inglês, o pior palavrão da língua inglesa não é motherfucker, é loser. É o loser. Você é capaz, se você for chamar de motherfucker, você... Mas se você for chamar de loser, cara, vai sair briga. Tem a ver com a coisa cultural. Mas eu fiquei pensando, essa coisa do winner, loser, do fodão, do merda, sempre essa questão da superioridade, da inferioridade. E aí, queria que você falasse um pouquinho sobre esses movimentos tipo Gay Pride, Black's Beautiful, porque as pessoas negam, digamos, o orgulho de ser macho pelo orgulho de ser gay. Negam a supremacia branca, a beleza branca, com a supremacia negra e a beleza negra. Não está repetindo o mesmo padrão? Entraram na mesma onda. Sabe, é uma pena que esses movimentos tão meritórios tenham esse tipo de caminho, um caminho de afirmação de superioridade. Mas que diabo de orgulho gay é isso, meu Deus do céu? Que orgulho gay? Você nasce com uma característica. Eu tenho orgulho de ser destro. Que é isso, meu Deus do céu? Isso daí é o que se chama de formação reativa. Você tem uma coisa que era olhada como má e você diz, não, isso tem que ser olhado como lindo. Não, nem má nem lindo. Né? Vai ver o que é. E existe uma coisa só? Não. É assim a mesma coisa. Existe um tipo de hétero só? É a mesma coisa. Não existe um tipo de gay só. Não é a mesma coisa. É um aprendizado de desejo. Um aprendizado de desejo. É um ótimo exemplo esse. Suponha que um pobre coitado de um menino nasça com orientação sexual que claramente é de nascimento. Não se pode dizer, ainda não há clareza sobre genética ou embrionário, não há nada a respeito, mas que é claramente de nascimento Então, suponha que a criança nasça com isso. O que ele aprendeu que ele deve ser? Aprendeu que ele deve ser hétero. Mas ao longo do seu crescimento, ele pode aprender sobre o seu desejo e aprender. Pode ser que num determinado momento ele pegue a arrogância de dizer é o orgulho gay. Mas depois, não, nem orgulho. Porque se ele tivesse muito orgulho de ser gay, ele vai ser militante. Não há coisa mais chata do que ser militante. Então,
ele sai de uma tirania e entra em outra. A Daniele está perguntando aqui se você podia falar sobre como a psicanálise poderia ajudar o sujeito a ir em busca da realização dos seus desejos. Yes, isso daí é exatamente uma das... A psicanálise deseja algo para os seus pacientes. A psicanálise que eu vejo, ela deseja algo para os seus pacientes, que é aprender sobre os seus desejos mais autênticos, ter independência e ter autonomia para poder implementar a satisfação desses desejos de uma maneira que se encaixe melhor com a pessoa. Então, você vai aprender os entraves, vai separar o joio do trigo, vai entender como são os seus desejos, e essa é a parte da saúde, que é a parte dos entraves e a parte da doença. E você vai buscar meios de realizar os seus desejos mais legítimos da melhor maneira que te cair. Eu digo que o que há de comum entre as doenças psíquicas é que elas são o descaminho do amor. O descaminho do amor, que é esse negócio de você aprender o que você tem que ser. Então você é tirado do seu caminho. Só corrigindo aqui, quem fez a pergunta foi o Daniel, não a Daniela. Ele está me corrigindo aqui. Mas a Daniela foi um ato falho, não vou falar em alemão, mas a Daniela me fez uma pergunta, cadê aqui? Que eu tinha notado, ela perguntou o seguinte, a Daniela Mata Machado, que é uma das organizadoras do livro, que você falou sobre a cura através da psicanálise. Uma vez que identificamos de onde vêm os nossos bloqueios, como chegamos à libertação? Ou seja, o que acontece entre o autoconhecimento e a superação do que nos limita? Ok. Vamos lá. Você já descobriu um determinado... Eu acho que a gente podia tomar a história do gay como um bom exemplo. Você já descobriu como é o teu desejo. O desejo sexual é um ótimo exemplo, porque nunca o desejo sexual, a implementação do desejo sexual nunca se dá por lei, se dá por transgressão. Então, nenhum pai, nenhuma mãe chega para os filhos e diz: meu filho, você nasceu com um treco chamado sexo e você tem todo o direito de fazer o que você quiser com isso. Tal. Não rola. Então, o que acontece? Você vai descobrindo que você tem um interesse, uma coceira a ser satisfeita, e você vai dizendo: bom, mas isso é adequado ou não adequado? A cultura, a casa, os amigos, a família vê isso com os bons olhos ou não vê? Então você começa a satisfazer esses desejos de maneira escondida. Isso daí é um momento transgressor de você conseguir realizar os seus desejos. Com o tempo, na medida em que você ganha a independência, se você sacou que para satisfazer os teus desejos você precisa ser independente, porque não quer ninguém mandando em você, aí você vai ganhando independência e vai dizendo: bom, bastante, mas quem paga as minhas contas? Eu tenho que dar satisfação para quem mesmo? E aí, então, você vai trazendo da transgressão para a tua norma própria, autonomia, norma própria, sua regra própria. E aí, isso daí, se a sua regra própria não conflita com as leis constitucionais, você tem pleno direito de exercê-las. É disso que se trata. Obrigado. Eu fiz algumas anotações pouquinhas aqui. Uma pergunta que mandaram para mim, que eu achei interessante, enfim, é um jogo porque o ministro foi embora e levou a cachorrinha chamada Capitu, né? A cachorrinha do ministro Weintraub. E aí eu ia te perguntar,
você, como a 1 grau de separação do Machado de Assis, conhece, é vizinho e tal, a Capitu traiu ou não traiu? Traiu. Para fazer uma longa história curta, traiu. Traiu. Então não era a teoria da conspiração do Bentinho, não, Bentinho, vai se conformando, meu filho. Isso daí acontece com qualquer um. Você sabe o que o Bussunda falou, né? Ele falou sobre esse negócio de chifre não é nada importante, não. É um negócio que puseram na sua cabeça, viu? Só tem chifre quem foi apaixonado, quem amou, né? Então, é um dos percalços, né? das vicissitudes do amor. Bom, tem um monte de perguntas aqui, eu não vou conseguir ler todas para você, quero fazer mais umas aqui, mas as pessoas estão perguntando, eu acho que é bem interessante. O Jabur perguntou aqui, é possível sublimar desejo ou transferi-lo? Ah, isso é uma delícia. Você sabe que essa história do destino do desejo através da sublimação. O Freud escreveu vários capítulos sobre os destinos do desejo, como sobre repressão, sobre perversão. Aí ele escreveu sobre a tal da sublimação, que era uma coisa que era falado muito antes dele. E ele pensou e escreveu. Aí escreveu, ficou olhando aquela porra, daquela coisa que ele tinha escrito lá. E aí ele tomou uma decisão. Jogou dentro da lareira. Aquele negócio nunca mais falou no assunto. Então, isso resolveu, de alguma maneira. Já falou resolveu. Já falou do assunto, né? Só pelo fato de ele ter jogado na lareira papelada, já falou do assunto. Não, esse negócio de sublimação é meio conversa fiada. A sublimação era a porcaria produto de venda maior da Igreja Católica. A Igreja Católica era campeã de você negar seus desejos e transformar eles numa coisa sublime. E, caramba, isso daí dava uma bagunça. Por isso que a Igreja Católica viveu do sentimento de culpa das pessoas. Porque como isso aí é... Mas isso é uma herança judaica, não é? Desculpa? Isso é uma herança judaica que a Igreja Católica reelaborou, né? Não é uma invenção católica. Não, o sentimento de culpa parece que foi inventado pelo judeu. Mas eu não estou seguro, não. Eu acho que a Igreja Católica pesou a mão nesse negócio. É claro que... Mas o que acontece é que o judaísmo era uma coisinha, e sempre foi uma coisinha muito pequena, por causa do negócio de quem é que pode ser judeu. E aí o Paulo de Tarso, ele sacou esse negócio, dizendo, não, eu quero ser global, eu quero poder, eu quero... E aí o que ele fez? Foi para Roma. Quero viralizar. Foi para Roma e deu um jeito de viralizar a coisa, e deu um jeito de... E a estrutura de poder ficou sendo assim, esse negócio de você ter que negar os seus desejos e transformar ele numa coisa mais sublime. Sublime. Já uma escala de valores que eu questiono. O que é sublime é isso? Tá. Um amigo meu aqui, o Fernando, perguntou, que está retomando até um tema que a gente falou, ele diz o seguinte, a militância não é como uma teoria de conspiração. Quem tem uma militância acha que é o iluminado superior. E os outros que não aceitam são pobres coitados inferiores. A militância não tem esse caráter também meio como teoria da conspiração, eu não saberia dizer, mas como fodão merda, seguramente. Seguramente. Isso daí, inclusive, você vê que eu não quero entrar em política, não, mas o mandatário, o capitão, é o ícone do fodão merda. Ele é o ícone do cara que precisa estar afirmando. Ele e o Trump, eles são iguaizinhos nisso.
os dois precisam estar constantemente afirmando a sua superioridade. Constantemente dizendo que os outros são merda, que eles que são foda. Isso é uma semelhança. Então, a militância tem esse componente, infelizmente, apesar de eu reconhecer que, para determinadas coisas, algum tipo de militância tem sua função. É por causa da minha relação com a instituição. Eu acho a instituição uma tristeza, mas reconheço que ela tem lá o seu papel cultural. Então. Uma pergunta aqui também eu tinha para te fazer aqui, a Kiki pergunta, mas eu tinha essa pergunta também de alguém lá do grupo, que eu não sei quem é, mas enfim. Está formulada de maneira diferente, mas o que Freud diria dos analistas que atendem online hoje em dia? Ele ia ficar encantado. Ele ia ficar encantado. O que acontece é o seguinte, que o Freud tinha uma coisa que era ele sabia que o que ele fazia não podia ser ciência, mas podia aspirar a ser ciência. E as pessoas não entendem o seguinte, é que o divã tem várias razões de ser. A primeira razão de ser é porque ele é a herança do hipnotismo. O Freud começou tentando ser um hipnotista, porque hipnotizador, né? Melhor. Porque ele tinha visto o amigo dele, Joseph Breuer, através da hipnose, conseguir coisas fantásticas. E aí ele tentou hipnotizar os pacientes e por causa disso, o divã, a pessoa ficar recostada, não sei o quê. E ele descobriu que não tinha o menor talento para isso. É daí que veio a psicanálise, porque a psicanálise foi utilizar a pessoa consciente e lúcida, sem os truques da hipnose. A hipnose tem um truque básico que é o domínio-submissão. Sabe aquela coisa de você estar sob o meu poder? Pois então, é um momento de domínio. Literalmente, né? Literalmente. O hipnotizador, ele precisa ter uma ascensão sobre o hipnotizado, e o hipnotizado, então, se entrega e, portanto, ele tem momentaneamente uma espécie de suspensão do superego. Então, ele vai falar coisas como se ele tivesse com escopolamina na veia, com o soro da verdade. Ele fala coisas inacreditáveis. E o Freud, o que ele quis? Não, eu quero saber através da sua lucidez. E a lucidez é a falta de mistério. Basicamente, quanto mais lúcido, menos mistério. Quanto mais consciente, menos mistério. E olha só, outra razão para ele ter o divã era o seguinte, ele queria anotar durante as sessões. E ele sabia que, se ele anotasse e o paciente visse, o paciente ia privilegiar os momentos em que ele anotava. E ele não queria. Ele queria, então, estar fora da vista Ele se incomodava com o olhar do paciente e queria estar fora da vista, para poder anotar à vontade. Então, essa equação de consciência e lucidez, no face a face, ela tem um momento formidável. Eu acho o atendimento online uma beleza. Você aprende muitas coisas sobre o paciente que de outro jeito você não aprenderia, como, por exemplo, o ambiente doméstico dele. Você vai olhando, você vai entendendo. Porque tudo que aparece da gente é mensagem social. Então eu acho que o Freud ia achar um espetáculo. Você vê, tem bastante gente aqui fazendo pergunta, a gente até eu estou mais transmitindo perguntas do que conversando com você, mas enfim, é nisso que dá ter amigos inteligentes. Fazer o quê, né? Eu estou me sentindo falando demais e você nem fala de você também, Eduardo. Poxa vida. Caramba. Não, eu tô adorando ouvir. A Adriane Manhães pergunta aqui sobre os movimentos identitários. Se eles não surgiram a partir de uma ferida narcísica coletiva.
É pergunta de vestibular. Ah, os movimentos identitários, eles têm duas faces, uma positiva e uma negativa. Eles vêm daquela coisa, eu não sou um merda, eu tenho uma identidade de valor, mas a tentação de eu não sou um merda, eu sou um fodão, ela é assim, ó, tá de bandeja ali. Então, daí para haver afirmação, não sei o quê, afirmação de uma determinada identidade, não custa. É um percalço. Eu acho que isso daí é um momento histórico que talvez seja até necessário, que é o momento da transgressão. Sabe, quando a pessoa ela desfila afirmando sua identidade, depois ela fica mais calma e talvez possa... Aquela história, velha história do o cara que não foi comunista na juventude não tem coração. Francisco, a gente tem um monte de pergunta aqui e eu ia te propor a gente fazer aquele segundo tempo, porque acho que o papo rende um pouco mais. E eu só vou fechar uma perguntinha para a gente poder passar. A Dani está te perguntando aqui, deixa eu ver se eu acho a pergunta dela exatamente aqui. É sobre o que você gosta de ler e qual é o seu livro de cabeceira? É engraçado, eu não tenho livro de cabeceira. Eu adoro ler. Eu tenho... Hoje em dia, eu não leio, rarissimamente leio Kindle. Eu gosto do livro físico e eu tenho uma estantezinha de segurar livro que ela é leve. Ela se parece com isso daqui, ó. Isso não é a mesma coisa, mas ela se parece bem com isso daqui. Isso aqui é um calendário e você poria o livro aqui e aí você vai virando as páginas. Isso é bem uma miniatura dela. E então nada fica na minha cabeceira, não. Então eu tenho o chamado livro da vez. Aquela coisa da pilha de livro, eu não consigo ler mais do que um livro ao mesmo tempo, não sei fazer isso. E é o livro da vez, é meu companheiro para... Lembra o tempo que a gente almoçava fora, no restaurante? Lembra aquela coisa? Sim, antigamente. Pois é. Eu frequentemente almoçava fora. O meu livro e a minha estantezinha de livro. Porque um dos baratos dela é que eu posso ficar em cima da mesa enquanto eu como. Então é uma delícia. Então, tem um restaurante lá na Gávea que eu gostava de ir muito, talvez um dia volte, chamado Guimas, que o garçom de lá, que eu já conheço há 37, 38 anos, ele tem uma brincadeira que é uma espécie de piada privada, né? Que eu chego, ele diz assim: tá sozinho hoje, doutor? Sozinho não, o meu livro. Ah, o melhor é que ele nem fala, né, doutor? É isso mesmo. Bom, vamos pular para... Vou encerrar, a gente começa de novo, tem umas perguntas aqui. Beleza. Só fechando, tem um ditado alemão que eu gosto muito, que ele fala: quem tem vermes nunca está sozinho. Die Wimmel hat nie allein ist. Allein ist. Vamos passar para a segunda etapa. A gente volta em seguida. Ok, tá bom? até já. Até já.